8 caminhos que levam à riqueza. Parte 3. Para ativar o primeiro caminho da riqueza, você também precisa criar fusão. Fusão é unidade, é se unir a alguém que possua aquilo que você não tem. Aquela energia da qual você carece para conseguir compartilhar e multiplicar e alcançar a riqueza. Para isso, é preciso que o outro some algo novo, de importante, de fundamental para o seu sucesso. Eu aconselho a jamais buscar um sócio somente por causa da mão de obra, ou seja, só porque você precisa de mais 2 mãos. É preferível contratar um bom funcionário a ficar sócio de alguém somente por sua força de trabalho. A fusão que me refiro é muito maior do que ter alguém para pegar no pesado. É aquele ingrediente da qual você não dispõe para fazer o seu negócio explodir e que está em posse de outra pessoa. Pode ser uma tecnologia, um método, um algoritmo, enfim, qualquer coisa que realmente faça a diferença. E esse alguém precisa estar disposto a entregar a você isso tudo em parceria, como um dote pela união. Isso é fusão. A explosão obtida pelo encontro ideal pode ser muito mais importante do que o dinheiro em si. Se o seu problema for falta de capital, é melhor pedir um empréstimo do que procurar um sócio. É melhor devolver o dinheiro posteriormente do que ficar preso a quem não o ajuda a exponenciar pelos motivos certos. Neste ponto, eu espero que você já tenha compreendido que aquisições, fusões e vendas são fundamentais para governar o primeiro caminho da riqueza. Ai, Pablo, mas eu tenho medo de vender. Ai, Pablo, mas eu não sei colocar preço. São tantos ais que não há remédio no mundo para curar todos eles. Pare agora mesmo com esses ais e arregace as mangas. Você precisa superar esse tipo de bloqueio para destravar este caminho de uma vez por todas. Não sabe vender? Venda alguma coisa que ajude a vida de alguém. Ofereça um produto, um serviço, um acesso que represente verdadeiramente uma solução ou uma transformação para o outro. Eu não conheço nada melhor do que compartilhar transformação. Algumas pessoas me perguntam se o segredo está em fazer o que gosta. A verdade é que, na maioria das vezes, não começamos a nossa trajetória. Na maioria das vezes nós não começamos a nossa trajetória exatamente com aquilo que gostamos. Sabe por que muita gente não dá certo e acaba quebrando? Justamente porque começa fazendo o que gosta e não o que dá experiência. Se você não soma experiências nem fracassos, não aprende lições importantes, não adquire experiência, não conquista a eficiência necessária para superar a concorrência, porque foi com muita sede ao pote sem estar preparado. Qual é a grande sacada? A sua experiência, a sua história, a geração de valor que você vai construindo na vida estão intimamente ligadas àquilo que você gosta de fazer. Só que, quando começamos fazemos o que precisa ser feito, mesmo que não gostando. Nunca se esqueça de que o tripé da eficiência é tempo, qualidade e custo. Tempo é criação de história, qualidade é resultado da experiência, custo é quanto você planta de sementes. Aprenda a desfrutar enquanto aprende. Em tudo que você for fazer, foque no aprendizado. Tenha paciência, persista e anote o código. Faça o que você não quer para realizar aquilo que a sua alma deseja. Segundo caminho da riqueza: conhecimento, sabedoria e instrução. O saber é resultado do acúmulo de estudo e de conhecimento. Ao ler este livro, deduzo que você esteja em busca de aprendizado, o que é muito louvável. Agora, e se eu disser que você pode ler todos os livros da biblioteca do Congresso americano, que possui 150 milhões de exemplares em mais de 400 diferentes idiomas e ainda assim jamais conquistar a sabedoria? Existem homens que são eruditos porque possuem excesso de conhecimentos, mas passam longe de ser realmente sábios, porque não usam todo esse saber como deveriam. Eles são meros acumuladores, obesos cerebrais. Gente que sabe muito, mas pratica pouco, são esses. Estão sobrecarregados, ansiosos e paralisados. Para trilhar o segundo caminho da riqueza e governá-lo verdadeiramente, você deve praticar o aprendizado. Só quem aplica o conhecimento domina verdadeiramente a riqueza. Faça agora mesmo esse desbloqueio. Transforme as palavras dos livros em ação, pois toda informação acumulada em seu cérebro se torna absolutamente inútil se não for colocada em prática. Anote o código. Conhecimento é estudar um livro. Sabedoria é praticar o conhecimento. Instrução é transbordar a sabedoria. Eu conheço quem tenha feito diversos cursos, até mais do que uma faculdade, mas continua preso à pobreza, inclusive aquela de espírito. A razão é simples. Conhecimento não é sinônimo de liberdade nem de riqueza. Você precisa executar o saber todos os dias se não quiser ser escravo das circunstâncias. Quem não põe em prática o que aprende não prospera, empaca. Para ativar este conhecimento da riqueza e governá-lo, é necessário unir conhecimento, sabedoria e também a instrução. Instruir é o que faz você transbordar.
é um movimento de expansão. Imagine que você tenha uma lâmpada, um interruptor e energia elétrica. A lâmpada é o conhecimento, o interruptor é a sabedoria, a energia, por sua vez, é a instrução. Sabe o que acontece se possuir cada um desses elementos, mas não os conectar? Você vai continuar no escuro e as outras pessoas não poderão enxergar a sua verdade. A lâmpada só ilumina o ambiente porque transforma a energia elétrica em energia térmica e luminosa. Ela possui um pequeno filamento de tungstênio em seu interior que, ao ser percorrido por uma corrente elétrica, se aquece e se torna incandescente, emitindo a luz. Ou seja, o brilho da lâmpada transborda para além de si mesma. Para ativar a riqueza, você precisa acender a sua lâmpada. Anote o código. Se você não pratica o conhecimento, fica no escuro. Se você vive a palavra e a transborda do jeito certo, domina a luz. O conhecimento e a sabedoria são fundamentais para prosperar. A Bíblia fala sobre esse assunto no livro de Daniel. O profeta que viveu 6 ou 7 séculos antes do nascimento de Jesus havia sido levado pelos caldeus para a Babilônia, onde obteve do próprio Deus visões e revelações a respeito do futuro. Sabe qual foi a principal mensagem recebida por Daniel? Deus disse que todos aqueles que tivessem conhecimento, desenvolvessem sabedoria e instruíssem outras pessoas no caminho da verdade iriam brilhar, tanto quanto o próprio sol. Olha só. Os que têm entendimento e são sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento. E todos quantos se dedicarem a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça serão sempre como as estrelas, brilharão para sempre, por toda a eternidade. Daniel, capítulo 12, versículo 3. Você percebe agora como o conhecimento, sabedoria e instrução são importantes e se completam. Isso é tão verdadeiro nos dias atuais quanto nos tempos do Daniel. Por mais simples que seja esse conceito, muitos ainda não conseguiram destravar este caminho. Mesmo quando Jesus, em pessoa, caminhava sobre a terra e transmitia o conhecimento, muitos dos seus seguidores não praticavam as suas instruções. Faltava a eles sabedoria. Eu pergunto, Judas Iscariotes, por exemplo, um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, mudou seu comportamento ao ouvir os ensinamentos do Filho de Deus? Não. Por quê? Porque não quis aplicar o que ele ouviu de Jesus. Ele preferiu ser o traidor e o entregou aos seus captores por 30 moedas de prata e depois, em desespero, enforcou-se. O apóstolo Pedro foi outro que ouvia e ouvia, mas pouco praticava. A Bíblia revela que Pedro, por ocasião da crucificação, negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Ao negar Jesus, Pedro estava sendo sábio? Não, ele conhecia a verdade, mas não praticou o que sabia. Somente quando Pedro decidiu aplicar e transbordar o que ele aprendeu com Jesus, ele se transformou em um grande apóstolo. Anote o código. Ouvir gera fé. Fé sem inclinação e ação não gera o resultado. Qual é a diferença entre quem não tem conhecimento algum daqueles que o possuem, mas não praticam? Nenhuma. Quem apenas detém informação, mas não age conforme o seu saber, não governa. Essa pessoa acaba controlada pela ansiedade, pelo vitimismo, pelo desânimo. Conhecimento sem ação não serve para nada. É apenas obesidade cerebral. A admiração pelo conhecimento também é um tipo de idolatria. É por isso que os idólatras não prosperam. Pare de admirar e idolatrar as pessoas. Admiração e idolatria são vales de distância que você coloca entre si e outra pessoa. Pare, inclusive, de idolatrar Jesus, pois quem idolatra nunca vai ser amigo. Idólatras não prosperam porque não agem, ficam apenas dizendo que o conhecimento mudou sua vida. É mentira. Eu nunca vi ninguém ser transformado somente admirando algo. Respeite quem veio antes de você. Honre seus pais. Tenha temor a Deus e esqueça a admiração. Quem idolatra o dinheiro, mas não o administra, vira escravo dele. E isso não é prosperidade. Conhecimento não funciona sozinho. Ouvir a palestra de um sábio também não funciona se você sair de lá e não fizer nada. Os apóstolos eram excelentes ouvintes. Eles se sentavam à mesa de Jesus e escutavam atentamente a tudo que ele dizia, mas não mudavam o próprio comportamento. Eles se nutriam de fé, mas ela sozinha não proporciona resultados. A fé dá energia, é um potencializador. A Bíblia diz que se você se encher de fé, mas não fizer nenhuma obra, a sua fé estará morta. Não existe nenhum versículo da Bíblia que diga assim: tenha fé e fique parado. A fé é o combustível que enche o tanque do seu carro, mas se você não se sentar ao volante, der a partida e pisar no acelerador, não vai sair do lugar. Isso é o que significa a fé estar morta. Anote o código. A fé é irmã gêmea, siamesa da ação. Se uma não funciona, a outra morre.
A ação é persistência. Muita gente acredita que basta praticar o conhecimento por 5 minutos a fim de governar o caminho da riqueza. Isso é um engano. Quanto tempo você acha que um atleta passou dentro da piscina até ficar apto a ganhar a medalha de ouro? Um dia? 2 dias? Eu tenho certeza de que todo campeão treina, repete, erra, corrige, insiste por muitos meses e anos. Quando você pratica o conhecimento, pode ser que ele não funcione de primeira, na segunda ou até mesmo na 1000ª vez. Mas eu asseguro, se você persistir, vai dar certo. Eu nunca vi sementes guardadas no bolso darem retorno. Pelo contrário, quanto mais tempo permanecem guardadas, menores serão as chances de que elas venham a germinar. A semente precisa de uma ação para prosperar, crescer. Precisa ser plantada. Assim, sua semente germina e você então colhe. Uma semente parada fica seca e apodrece. Quando você adquirir conhecimento, pratique-o, passe-o adiante. O nome disso é transbordar. Aplique o que você aprendeu. Não seja um acumulador cerebral. Anote o código. O conhecimento vira fardo quando não dá resultado. A instrução é o terceiro elemento fundamental do segundo caminho da riqueza. Pessoas sábias instruem, elas transbordam. Ao fazer isso, elas se tornam imprescindíveis, essenciais e até mesmo disputadas. A riqueza chega até elas de maneira assustadora. Quem detém o conhecimento para si mesmo não prospera, mas aquele que transborda enriquece. No mesmo capítulo 12 do livro de Daniel, o profeta comunica que a busca pelo conhecimento se tornará cada vez mais frenética no fim dos tempos. Muitos farão de tudo e correrão de uma parte para outra em busca do maior saber, e o conhecimento se multiplicará muitas e muitas vezes. Daniel capítulo 12, versículo 4. Você pode escolher ser aquele que sai correndo atrás do conhecimento, ou pode ser aquele que instrui, que é disputado a peso de ouro. Mas Pablo, eu não fui chamado por Deus para instruir, eu não recebi o dom. Você pode estar pensando nisso. Como assim? Se você foi chamado a ser pai, a ser mãe, se você foi chamado a dar instrução. Entenda, se você foi chamado para ser pai, para ser mãe, você foi chamado para dar instrução. Se você tem um irmão, igualmente. Se você trabalha em uma empresa e se tem colegas que precisam da sua orientação, você foi chamado para instruir. Além disso, todos os seus movimentos e todas as suas ações são instruções para aquele que sabe menos. Tudo que você ensina a alguém o transforma em um professor. Ah, Pablo, mas eu não tenho o dom de falar. Será mesmo? Quer dizer que aos 7 anos de idade você ainda não falava? Uma vez que 90% das conexões cerebrais são estabelecidas até os 6 anos de idade. Se você fosse incapaz de falar aos 7, não deveria falar até hoje. O problema são as suas desculpas. A única coisa que de fato faz diferença na hora de instruir é a sua verdade. Ao longo da minha vida e do meu amadurecimento como ser humano, deixei de ensinar várias coisas. Eu parei de ensinar justamente aquilo que deixei de praticar, porque não fazia mais sentido. E se não fazia mais sentido para mim, por que deveria fazer para outras pessoas? Você deve instruir somente de acordo com a sua verdade. Anote o código. Não ensine para os outros aquilo que você não faz. Uma pessoa que viveu múltiplas histórias tem muito a ensinar. História é sinônimo de experiência. Quem fica parado não cria histórias, não gera experiência. Eu costumo dizer que não adianta você prosperar em algo sem antes aumentar a sua quilometragem. Alguns me respondem: Pablo, eu sou bom de viagem, mas quantos quilômetros você já rodou? Você voaria em um avião cujo piloto leu todo o manual de instrução de um Boeing, porém não tem experiência? A experiência só se consolida quando você leva o seu conhecimento para passear o tempo todo. Você só pode realmente dizer se a Terra é grande ou pequena depois de percorrer todos os 40.075 quilômetros de sua circunferência pela linha do Equador. Mas a Terra é tão grande assim? Ela é maior do que Vênus, Marte, Mercúrio, Plutão, mas é o menor do que Júpiter, Urano, Netuno e Saturno. O tamanho da sua experiência é você que determina. Experiência tem um valor incalculável. Quanto mais experiência tiver, mais você se aproximará da sabedoria. Pablo, mas eu quero fazer tudo perfeito. Esta é outra frase que costumo ouvir durante as minhas palestras. Eu digo a você, feito é melhor do que perfeito. Essa afirmação me lembra da frase do general norte-americano George Patton, durante a Segunda Guerra Mundial. Um bom plano executado rigorosamente agora é melhor do que um plano perfeito executado na próxima semana. O projeto perfeito é aquele que só existe no mundo ideal. No mundo real não existe projeto perfeito, e sim aperfeiçoamento. E se eu não for inteligente o suficiente para trilhar o caminho da riqueza? Você é filho de Deus, você é inteligente. Mas é importante que saiba que a sabedoria vai muito além da inteligência exercida na atmosfera da mente. Sabedoria
é a inteligência experimentada, prática, também na esfera do espírito. O autor de Provérbios encerra, em poucas palavras, o seu valor. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apegar será abençoado. Provérbios, capítulo 3, versículo 13 e 18. Anote o código. A sabedoria verdadeira provém do alto. O conhecimento é estudar um livro. A sabedoria é praticar o conhecimento. Instrução é transbordar a sabedoria. Terceiro,